Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas situações chatas que eu já passei lá nos Estados Unidos. Eu não sei se eu posso usar a palavra preconceito, então eu vou evitar usar essa palavra. E eu prefiro substituir para chata e eu quero talvez abrir esse debate aqui com vocês nos comentários acerca dessas situações, mas eu queria mostrar para vocês alguns momentos que eu vivi lá e que não foram tão legais e como eu me senti nesses momentos. Bom, lá nos Estados Unidos eu costumava muito sair com a minha host family para jantar fora. Eles geralmente jantavam pelo menos uma vez por semana ou sei lá, 3 vezes por mês. E a gente sempre ia nos lugares, só que assim, gente, claramente as pessoas viam que eu não era parte da família deles, porque toda a minha host family, as pessoas são loiras, ou tem um cabelo que a galera chama de strawberry hair, cabelo de cor de morango, digamos assim. Sabe aquele ruivo que você não sabe se é ruivo ou se é loiro? Pronto. São todos branquelos assim, olhos claros, e eu sou assim, gente. Eu sou eu. E aí, claramente as pessoas quando viam nós 5 juntos, sabia que eu não era ali da família, né? E eu nunca tive problema com isso, tipo, sempre fui de boa. Porém, teve um dia que a gente foi no restaurante e que desde o momento que a gente sentou na mesa, que a gente foi recebido pela garçonete desse restaurante, eu já percebi uns olhares, assim, estranhos dela, sabe? Não é tipo, oi, tudo bem, venha, senta aqui e tal, e o que é que você quer? O que é que você quer pedir, né? E eu não senti isso dela pra mim, sabe? Eu sentia que ela era muito assim com a minha host family, mas não era assim comigo. Ela tipo me odiava, sabe? Meio estranho, feio. E assim, só quem sente essa sensação é que tem como falar isso. Então foi assim que eu me senti, tipo, esse tipo de tratamento não é normal, não é o comum, entende? Mas eu fiquei de boa, tá bom, me servindo tá ótimo, sabe? E aí na hora de fazer o pedido, eu fui a primeira que ela perguntou o que é que eu queria. Eu fui, disse que eu queria, blá 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 blá. Depois todo mundo foi e pediu. Resultado, a comida de todo mundo da mesa chegou, menos a minha. E assim, todas as vezes que eu perguntava pra ela, cadê a minha comida? Ela, tá bom, eu vou olhar. Sabe, tipo, não era aquela recepção de, eita, calma, eu vou dar uma olhada, sabe? Tipo, uma pessoa que tá realmente disposta para lhe ajudar e lhe servir, lhe atender bem. E aí eu, tá bom, fiquei esperando. E aí, resultado, todo mundo comeu, todo mundo terminou de comer. E eu não queria ser a única que chegasse o prato, sabe? A garçonete falou assim, eu esqueci de mandar o seu pedido para eles. Ela falou isso. Então eles fizeram a minha comida e a gente levou pra casa pra comer em casa mesmo. Ou seja, eu passei o restaurante inteiro olhando todo mundo comer. Eu morrendo de fome porque eu tinha trabalhado o dia inteiro. E aconteceu essa situação que foi bem chata. Tipo, por mim seria de bom se alguém tivesse me atendido normal e falar, eita, a gente esqueceu, desculpa, não sei o que, sabe? Sendo que em nenhum momento ela me tratou assim, sabe? Eu tenho receio de falar a palavra preconceito, mas eu senti uma diferença grande. Se ela tivesse percebido que eu era, sei lá, a irmã das crianças, a filha dos meus hosts, fosse parte realmente da família deles, eu acho que o tratamento teria sido melhor nessa situação em específico, tá, gente? Nessa situação. Outra situação chata foi quando eu fui me matricular pela primeira vez num curso de inglês lá numa universidade. E aí a minha host mom já tinha ligado para essa universidade para saber como funcionava as matrículas para tal curso que eu queria me matricular. Eles falaram para ela que eu precisava chegar lá na universidade de tal hora até tal hora, fazer um teste de inglês de nivelamento para ver se realmente o meu inglês era bom para entrar naquela turma. E depois a gente pagava questão de matrícula, mensalidade, essas coisas. Ou seja, eu precisaria primeiro chegar lá, fazer o teste, saber se eu tô por dentro dos níveis que eles requerem para participar desse programa. E depois é que a gente ia pagar. Isso foi bem claro. Então por isso que a minha host mom não me deu dinheiro já pro curso, porque eu primeiro tinha que fazer esse teste, tinha que saber se eu passei, para depois a gente pensar nessa parte do pagamento. Ok. O que é que eu fiz? No dia seguinte, eu fui lá na universidade, cheguei na recepção, falei que ia fazer o teste pro curso e a mulher da recepção falou, certo, mas você já pagou o curso? Aí eu falei, não, a minha host mom ligou pra cá e ela falou que vocês disseram pra ela
que eu precisava chegar aqui e fazer o teste para depois ter que pagar. Aí a mulher falou, não, você tem que pagar primeiro para poder fazer o teste. Aí eu já fiquei, tipo, sem saber como fazer. Tipo, era em horário comercial, minha host mom estava trabalhando. Eu estava também no meu horário de trabalho, porém eu consegui deixar a minha host kid com os avós enquanto eu resolvia essa questão. Então tinha que ser um jogo rápido. Porém, eles não estavam me ajudando. E eu falando, gente, a minha host mom ligou aqui pra vocês e vocês esclareceram isso. Eles falavam, tipo, não, primeiro você tem que pagar pra depois você fazer o teste. E aí, nesse tempo, eu fiquei mandando mensagem pra minha host mom, sabe aquele constrangimento de, poxa, eu tô atrapalhando ela. Porém, foi uma coisa tão clara pra gente, porque ela ligou pra universidade, ela foi bem clara pra falar isso pra mim. E eu cheguei aqui e não tá batendo as informações, fiquei muito chateada. Resultado, tive que ligar pra minha host mom, tive que recorrer sim pra isso. Eu falei isso pra ela, tipo, ó, cheguei aqui, a galera não tá deixando eu fazer o teste porque eu tenho que pagar primeiro, etc e tal. Gente, minha host mom falou assim, deixa eu falar com a moça aí da recepção. Aí eu fui, passei meu telefone pra ela. A minha host mom falou a mesma coisa que eu falei pra mulher da recepção. O que é que aconteceu? A mulher da recepção deixou eu fazer a prova. Eu fiquei tipo, meu Deus. Resultado, minha host mom ficou puta comigo, falando assim, Mariana, você tem que saber resolver essas coisas porque eu tô no meu trabalho. Eu entendo ela, mas também não era culpa minha que eu tava lá na universidade. Eu tava falando bem claro, gente, minha host mom, ela ligou pra cá e vocês informaram isso pra ela, sabe? E tipo, meu inglês eu já tava lá há 6 meses. Ou seja, meu inglês não tava, tipo, ruim a ponto das pessoas não entenderem essa coisa básica, entende? Então, assim, eu não sei se houve um tipo de preconceito comigo, mas, assim, uma coisa que eu tenho certeza é que eu fui muito clara, porque a gente ficou várias vezes, tipo, eu falando a mesma coisa, a mulher me respondendo a mesma coisa, eu falando a mesma coisa. E aí, quando o americano foi e falou com ela, deu certo. Acho que foi bem chato. Mas enfim, foi bem chata essa situação, porque poderia ter sido resolvido comigo e a mulher. Só que eu precisei recorrer a uma pessoa americana para poder a pessoa me levar a sério. Foi assim que eu me senti. E para finalizar, outra situação que eu achei também chata, assim como imigrante, como estrangeira, foi que, gente, uma coisa que é assim, regra, que a maioria das pessoas deveriam saber, pelo menos, e que moram nos Estados Unidos, é nunca pergunte ao imigrante qual é o visto que a pessoa tá lá, qual é o status dessa pessoa, porque muitas pessoas nos Estados Unidos, principalmente brasileiros, que a gente sabe, estão ilegais nos Estados Unidos, certo? Certo. Resultado, tava eu, umas amigas e uns amigos americanos com a gente. Com esses amigos americanos veio um amigo deles, que não era tipo nossos amigos assim de grupo, mas era de um deles lá. E aí ele foi e conheceu a gente, tipo, eu e as minhas amigas brasileiras e tal, falou, oi, tudo bem, prazer, não sei o quê. Só que ele fez uma pergunta que depois assim ficou um climão. Não foi tipo só eu que pensei isso. Eu e as minhas amigas, depois a gente ficou conversando sobre isso, de tipo, poxa, que chato, né? A pessoa fazer esse tipo de pergunta que foi. Qual é o visto que vocês estão aqui? Tipo, é um visto de turista, um visto de trabalho, de estudos? Gente, não se pergunta isso pra nenhum imigrante, não se pergunta. Então assim, ficou muito chato, foi muito desnecessário. Porque, por exemplo, se a gente tivesse como imigrante ilegal nos Estados Unidos, como é que a gente ia falar? A gente tinha que mentir. E é muito chato, sabe? Tipo, é uma coisa muito pessoal. Lá nos Estados Unidos não se pergunta. Então, achei também essa situação que a gente passou bem chato de cada um falar, ai, eu tô com visto J1. Ai, eu tô com visto de turista B1, B2. Sabe? Tipo, pra que isso? Vai mudar alguma coisa na sua vida? Sabe? Tipo, a gente não tem nem essa liberdade de estar conversando sobre isso. Não era um amigo mesmo pra gente compartilhar. Tipo, ah, tô ilegal, não tô ilegal. Porque é perigoso, inclusive, você falar isso. Então, foi sim uma situação chata, inconveniente, eu achei. E foi isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não foi de um assunto alegre, não foi de um assunto muito legal, mas eu achei que seria legal, assim, de compartilhar com vocês que esse tipo de situação acontece sim fora do país. Como eu falei pra vocês, eu tenho receio de falar de tipo, ai, todas essas situações que eu listei aqui, que eu falei aqui pra vocês, foi de preconceito por eu ser brasileira, ou por eu ser latina, ou por eu ser estrangeira, de modo geral.
Porém, é uma situação que eu acho que seria mais difícil de um americano para americano passar, por exemplo, de ficar perguntando de visto, mesmo sabendo que a maioria dos brasileiros que moram naquele país são pessoas ilegais, que não se pergunta para ninguém sobre o status, sobre a questão de que foi esclarecido de que eu não precisava pagar antes, mas porque exigiu isso, que eu pagasse. Aí quando foi um americano para falar com eles foram de boa de, então tá certo, se você ligou e tá falando isso, ok, de acreditar no americano falando e não eu como latina chegando lá para fazer o teste de inglês. E também a questão de olhares, que eu senti, a forma que me tratou e comparado com a forma que tratou a minha host family na mesma mesa. Então, é uma coisa que eu senti e eu queria compartilhar com vocês, porque nem tudo são flores. De certo modo, eu dou graças a Deus que não foram coisas piores. Foram assim, pra mim foram leves, graças a Deus. Não que eu esteja reclamando, tá, gente? Eu, dou graças a Deus que não foi algo muito pior, algo diretamente, sei lá, de xingamentos ou coisas piores. Graças a Deus foi isso, mas essas coisas mais sutis, eu percebi muito lá quando aconteceram esses momentos. É isso, aconteceu. Eu só quis compartilhar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de qualquer forma, tenham aprendido alguma coisa aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo se você assistiu até o final e você gostou do conteúdo. E é isso, um beijo e tchau!